verdade da salvação pela graça, um chamado à vida eterna. A Bíblia revela um plano divino que garante a salvação como um presente merecido, oferecido pela graça de Deus. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus. Essa mensagem central do Evangelho aponta para a obra de Jesus Cristo na cruz, que assegurou a redenção a todos os chamados, isto é, suas ovelhas. Este texto explora a profundidade dessa graça, entre a diferença de salvo e escolhido, para viver uma vida que glorifica a Deus. A salvação, um dom universal para as ovelhas. A salvação não depende de esforços humanos, como frequentar uma igreja, conhecer a Bíblia ou realizar boas obras. Em João capítulo 10, versículos 27 a 28, Jesus declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e não perecerão jamais, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essas palavras afirmam que a vida eterna é garantida às ovelhas de Cristo, independentemente de sua condição social, financeira ou conhecimento. Pessoas em diferentes contextos sociais, sejam em vilarejos remotos ou em grandes cidades, são ovelhas salvas pela graça. Romanos, capítulo 5, versículo 8, reforça: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A salvação é um ato soberano de Deus, que alcança todos aqueles designados como suas ovelhas, mesmo que nunca tenham tido acesso à palavra escrita, ou a uma comunidade de fé, escolhidos para um propósito maior. Além da salvação, há um chamado específico para aqueles que Deus elegeu para um propósito maior. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, lemos: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele. Esse versículo destaca que os escolhidos foram separados antes mesmo da criação do mundo, para viverem de forma que reflita a santidade de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículos 29 a 30, detalha esse chamado: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Os escolhidos não apenas recebem a salvação, mas são convidados a viver uma vida de impacto espiritual, com a promessa de um galardão, conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Salvação e suas consequências, uma distinção clara. Embora a salvação seja inabalável, as escolhas terrenas ou de natureza carnal podem trazer consequências, podendo levar à alienação de Deus, conflitos internos e externos, e dificuldades em viver uma vida espiritual plena. Em Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 8, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, adverte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Um salvo pode enfrentar dificuldades por decisões equivocadas, meramente carnais, mas isso não anula a vida eterna garantida por Cristo. Por outro lado, provações imerecidas, como as enfrentadas por Jó, também não comprometem a salvação. Em Jó, capítulo 42, versículo 10, vemos que o Senhor mudou o destino de Jó, quando este orava pelos seus amigos.
e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. A graça de Deus permanece firme, sustentando suas ovelhas em meio a qualquer circunstância. A salvação é um fundamento eterno, e não é afetado pelos eventos que ocorrem ao longo do tempo na vida de uma pessoa, discernindo as ovelhas com os olhos espirituais. A Bíblia orienta a não julgar as pessoas segundo aparências em contextos sociais e culturais. Em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 16, está escrito assim: que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Uma ovelha de Cristo pode estar em ambientes inesperados, até mesmo em contextos de práticas sociais, culturais e religiosas diferentes. Em Romanos, capítulo 8, versículo 16, afirma: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A salvação é identificada pelo testemunho do Espírito, e não por sinais externos. Temos o exemplo do ladrão na cruz, em Lucas, capítulo 23, versículo 43, ilustra isso: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sem rituais ou conhecimento prévio, ele foi salvo pela graça, demonstrando que a redenção de Cristo transcende limitações, indagações humanas. Os chamados para reinar em vida. Todos os escolhidos são chamados a viver com autoridade espiritual. Em Romanos, capítulo 5, versículo 17, declara: se pela ofensa de um só a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Esse reinado em vida é marcado pela fé e pela confiança na obra de Cristo, que garante anjos ministradores, como descrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos não são meramente seres celestiais, mas sim agentes de Deus, com a função de auxiliar e proteger aqueles que confessam a Jesus Cristo. Os escolhidos são selados com o Espírito Santo, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 13, em quem também vós estáis, após terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa selagem é a garantia de que a salvação é eterna, e que Deus está trabalhando em favor. Conclusão: a graça que salva e transforma. A salvação é um presente da graça de Deus, dado às ovelhas de Cristo, que recebem a vida eterna por meio da obra de Jesus na cruz. João capítulo 10, versículo 28, assegura: eu lhes dou a vida eterna, e não perecerão jamais. Para os escolhidos, há um chamado maior: reinar em vida. Viver com propósito e receber o galardão daqueles que buscam a Deus. Que todos venham reconhecer a profundidade dessa graça, e assumam a posição de escolhidos, para glorificar a Deus. Inscreva-se, ative o sininho, e compartilhe essa palavra que transforma vidas.